no ar pela sua Unirádio Momento Espírita. A vida na sua dimensão maior. Podemos saber o nome de nosso protetor ou anjo da guarda? Porque o Espiritismo não acredita em castigo de Deus. Expressar gratidão pelo bem que recebe é um fator de saúde física e mental. Saiba por quê. Cruzes à beira da estrada. O que significa isto para os espíritos? Semear o bem é espalhar a boa palavra e as boas obras por onde passamos. Os benefícios que a leitura de uma obra espírita pode nos trazer. Os de Garça promovem em outubro o ciclo de palestras e o encontro espírita da região de Marília. Ouvinte, muito bom dia. São 11 horas e 29 minutos em Garça. Caro ouvinte, se o programa é bom para você, não se esqueça de recomendá-lo às pessoas que você ama. Passe o site da Unirádio a amigos e parentes distantes para nos ouvirem ao vivo pela internet. uniradio.com.br. Repetindo, uniradio.com.br. Atenção! Você ainda pode ouvir o Momento Espírita após o programa pelo Facebook buscando Caminho de Damasco, Garça. Obrigado pela gentileza de sua atenção. Ouça, reflita e questione. A vida pede posturas conscientes e ponderadas. Use o bom senso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Se você tem dúvidas, críticas ou sugestões de temas que acha interessantes, telefone, escreva ou nos envie por e-mail, ou WhatsApp. Quanto mais você participar, melhor será a qualidade deste programa. Você pode se comunicar com o Momento Espírita por telefone durante a apresentação ou pode usar a internet e nos mandar o seu recado em qualquer horário. Anote o nosso e-mail, momentodamasco@gmail.com. Repetindo, momentodamasco@gmail.com. Nosso WhatsApp é o 997-512397, da Vivo. Você também pode escrever ou trazer pessoalmente o seu recado. Atenção para o livro que vamos sortear logo mais entre os ouvintes que nos telefonarem até o meio-dia para dizer que estão ouvindo o Momento Espírita. O Último Jantar, romance de Antônio Carlos, recebido pela médium Vera Lúcia Marinzeca de Carvalho. A repercussão de um crime de homicídio no mundo espiritual e a busca da vítima ao assassino. O Último Jantar é da editora Petit e já foi distribuído pelo Clube do Livro Espírita de Garça. Ganhou o livro no domingo passado Clarice Duarte Maurício do Sítio Santo Antônio, em Jafa. Ligue para o telefone fixo 3471-0700 aqui da Unirádio ou para os seguintes celulares: da Vivo 997-512397 e da TIM 981-792405 até o meio-dia, e concorra a um exemplar do livro O Último Jantar. Você pode se utilizar também do WhatsApp para se comunicar conosco, agora ou em qualquer momento. Use para isso o número da Vivo, 997-512397. Participe do programa, mande o seu recado, sua crítica, sua sugestão, sua pergunta. Esta é a edição número 2211 de Momento Espírita, 45 anos no mar. Gustavo Souza é o responsável pela edição sonora deste programa. A apresentação hoje é de Eliane e Marco Antônio. Participações Mares e Sônia, na secretaria Mares e Benevides. Momento Espírita. Um tempo de paz. Ouvinte, muito bom dia. Nós, seres humanos, diferentemente dos animais, temos um poder especial sobre nossa saúde. Mas não somente sobre o bem-estar do corpo. Temos condição de cuidar da harmonia da alma.
Isso é o que vários estudos científicos vêm demonstrando ultimamente através de reiteradas evidências experimentais. Por exemplo, a neurocientista Sonia Lubomirsky, da Universidade da Califórnia, em Riverside, após cuidadosos estudos, descobriu que quanto mais alto é o nível de orientação para a gratidão de uma pessoa, menos ela tende a apresentar sintomas de depressão e ansiedade. Explicamos melhor. As pessoas que mais reconhecem os benefícios que recebeu, aquelas que são capazes de expressar gratidão àqueles que a favorecem, são as menos vulneráveis a transtornos emocionais. Tendem a ser pessoas mais equilibradas e, portanto, mais felizes. Em uma outra pesquisa, os psicólogos Robert Emmons e Michael McLaughlin, da Universidade da Califórnia em Davis, dividiram voluntários em 3 equipes. Os voluntários do primeiro grupo deveriam anotar uma vez por semana 5 situações que haviam despertado sua vontade de agradecer. Aos voluntários do segundo grupo, os cientistas solicitaram que registrassem 5 eventos que despertassem preocupação. E aos integrantes do terceiro grupo de voluntários, eles pediram 5 acontecimentos do cotidiano escolhidos ao acaso. Ao final, comparando os 3 grupos, os pesquisadores perceberam que após 2 semanas, os participantes do primeiro grupo, isto é, aqueles que manifestaram gratidão, declararam se sentir mais satisfeitos e apresentaram menos queixas físicas, como cansaço, dores de cabeça e de estômago, em comparação aos colegas. Aliás, não é preciso ser cientista para constatar esse fenômeno. De uma maneira geral, sabemos que as pessoas que se mostram mais felizes também são as que se mostram mais dispostas a agradecer pelos benefícios que recebem. Entretanto, reconhecer o bem que recebe pode não ser muito fácil para um grande número de pessoas. Seria bom se você, caro ouvinte, não estivesse nesse grupo, pois as pessoas que assim pensam são as que se mostram insatisfeitas com a vida e, portanto, são as mais infelizes. Para elas, nada está bom. Estão sempre insatisfeitas e queixosas. Não são capazes de perceber nem mesmo o bem que recebem todos os dias, embora elas mesmas façam questão de que os outros lhes sejam sempre gratos ou reconhecidos pelo bem que fazem. Elas vivem na ilusão de que o mundo gira em torno de sua vontade e de seus interesses. E nem mesmo Deus, que é o poder supremo, escapa de suas deslavadas críticas. Com certeza, não há infelicidade maior. Porém, estar satisfeito com a vida e consigo mesmo é a condição básica da felicidade. Daí a importância da gratidão para a nossa saúde física e mental. Gratidão que nunca devemos cobrar dos outros, mas devemos sentir-lhe o sabor quando for a nossa vez. Prevalece na concepção popular, ainda que de forma inconsciente, a ideia de que Deus é um soberano vaidoso que só nos atende quando pedimos. Por isso, quando se fala em prece ou oração, logo se pensa no que vamos pedir a Deus. Contudo, a prece mais importante é do agradecimento, até porque, independente do que nos acontece, todos os dias temos motivos de sobra para agradecer. A gratidão por si mesma é um sentimento que vale uma prece, pois nesse momento em que nos sentimos beneficiados, também nos sentimos amados e felizes, elevando nossa autoestima. É o momento em que com mais facilidade nos integramos em Deus e sentimos a sua presença junto de nós. Ainda não soubemos de pesquisadores nessa área da neurociência que tenham registrado o funcionamento do cérebro de uma pessoa no momento em que ela está rendendo graças a Deus. Com certeza, seu esquema cerebral nesse momento é muito diferente do esquema daquele que ora apenas e tão somente para reclamar ou pedir, demonstrando cientificamente o quanto é necessário e importante que exercitemos a gratidão para vivenciarmos a felicidade plena, contribuindo para o nosso bem-estar físico e espiritual. Momento Espírita. O rádio
é do ouvinte. Prezado ouvinte e prezada ouvinte de Momento Espírita, contamos com suas perguntas, comentários, críticas ou sugestões. Sua participação é de grande proveito. O mais importante é falar sobre o que os ouvintes querem saber. Perguntas formuladas no domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar respostas mais bem elaboradas. Vamos então à primeira participação de hoje. Esta questão foi enviada há algum tempo pelo ouvinte colaborador Antônio Cuco e diz o seguinte: é facultado a qualquer pessoa saber quem é seu espírito protetor ou apenas aos espíritos mais elevados, como Chico Xavier, podem sabê-lo? Prezado Cuco, o Livro dos Espíritos, da questão 489 até a questão 521, trata do tema anjos guardiães, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. O protetor ou anjo da guarda é a entidade espiritual que assumiu o compromisso para acompanhar seu protegido durante a encarnação. Não como alguém que vai puxar o encarnado pela mão ou detê-lo quando estiver diante de um perigo, mas o de um conselheiro que, de maneira sutil, imperceptível, sem interferir no seu livre-arbítrio, procurará intuí-lo para que siga melhor o seu caminho. Disseram os instrutores espirituais que o protetor não é um espírito puro ou perfeito, mas ele sempre se encontra numa condição superior à do protegido, para que tenha condições de ajudá-lo a tomar decisões com prudência e a agir com bom senso. Mas também ele não é um espírito muito superior ao protegido, pois, se a distância evolutiva entre eles for muito grande, não haverá condições de contato entre eles. Na questão 504 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: podemos sempre saber o nome do nosso protetor ou anjo guardião? Os instrutores respondem com outras perguntas. Por que razão quereis saber sobrenome que não existem para vós? Credes, então, que não haverá entre os espíritos senão aqueles que conheceis? Mas Kardec continua: então, de que modo invocá-lo se não o conhecemos? Resposta: dá-lhe o nome que quiserdes, ou de um espírito superior pelo qual tendes simpatia ou veneração. Vosso espírito protetor virá a esse apelo, porque todos os bons espíritos são irmãos e se assistem entre si. Kardec ainda não se dá por satisfeito e continua perguntando na questão seguinte: os espíritos protetores que tomam nomes conhecidos são sempre realmente os das pessoas que usaram esses nomes? Resposta: não, mas de espíritos que lhes são simpáticos e que frequentemente vêm por sua ordem. Precisar de nomes? Então eles tomam um nome que vos inspire confiança. Quando não podeis cumprir uma missão pessoalmente, enviai vós mesmos um outro que age em vosso nome. Por tais colocações podemos tirar as seguintes conclusões. Primeiro, na grande maioria dos casos não há nenhuma necessidade do protegido saber quem é seu protetor, muito menos conhecer seu nome, pois geralmente ele é um espírito que o protegido não conheceu nesta existência. Segundo, mesmo sem saber sua identidade ou seu nome, o protegido pode lhe dar um nome respeitável, como quiser, até mesmo o nome de algum espírito superior a quem admire, pois isso pode lhe proporcionar mais confiança na proteção que recebe. Terceiro, às vezes, por insistência do protegido, o protetor pode se identificar pelo nome de um espírito respeitável a quem seu protegido costuma recorrer na hora de necessidade. Quarto, o protetor se identifica somente em caso de necessidade, como, por exemplo, quando o protegido tem uma espinhosa missão a cumprir, vai passar por grandes problemas e sofrimento, e por isso precisa de uma pessoa espiritual, de uma presença espiritual mais constante e com alguém que venha lhe inspirar admiração e confiança, como foi o caso de Chico Xavier. E
E atenção ouvinte, você pode se comunicar com o programa agora pelo telefone fixo 34710700 ou pelos celulares 997-512397 da Vivo ou 981-792405 da TIM. Lembre-se, pelo telefone da Vivo 997-512397, você pode falar conosco pelo WhatsApp a qualquer momento. Participe. A ouvinte Paulinha Garcia pergunta o seguinte: como devemos entender o castigo de Deus segundo a doutrina espírita? Alguns programas atrás, Paulinha, abordamos esta mesma questão do castigo, quando um ouvinte questionou por que Kardec ainda usou essa palavra castigo em suas obras, quando ele mesmo deixou claro que não existe castigo de Deus. Explicávamos então que o sentido das palavras se modificam com o tempo. De tanto ser usada repetidas vezes, uma palavra vai assumindo conotações diferentes em diferentes épocas e lugares. Evidentemente, Paulinha, a palavra castigo na obra espírita não tem o mesmo sentido da palavra castigo nas diversas religiões salvacionistas. Chamamos de salvacionista a religião que prega ser o único caminho de salvação da alma para um céu de felicidade eterna, ou a perdição no inferno impiedoso de eterno sofrimento. Esta, porém, não é a proposta espírita, como o ouvinte deve saber. No Espiritismo, como nas leis da natureza, nada se perde, tudo se transforma. Logo, não há perdição, há apenas transformação. Na concepção religiosa comum, com a qual o Espiritismo não concorda, desde a época de Adão e Eva, Deus vem castigando o homem pela sua desobediência. Assim, por exemplo, ao tempo de Moisés, que aliás nem cogitava da vida após a morte, a vida que Deus nos concedeu era esta aqui, e depois dela não haveria mais vida. Isso significava que todo castigo, assim como toda recompensa, só podiam ser aplicados por Deus nesta mesma vida, enquanto estamos encarnados, razão pela qual os mandamentos trazidos por Moisés previam essas práticas de maneira rigorosa. Vamos dar um exemplo, Paulinha. Entre os 10 mandamentos recebidos por Moisés, havia um que dizia: honrai vosso pai e vossa mãe, para que longos sejam vossos dias na terra. Isso significava que a duração da vida de uma pessoa dependia da forma como ela tratava os seus pais, ou seja, viveriam mais anos aqueles que tratassem bem seus pais. Era a crença da época. Isso significava, por outro lado, que a pessoa que não desse um bom tratamento ao pai e à mãe seria castigada por Deus e morreria mais cedo. Quando Jesus apareceu no cenário da Palestina, ele andou discordando de alguns mandamentos, no todo ou em parte. Mas ele trouxe uma visão nova de vida, pois para Jesus, a vida não é apenas esta aqui. A vida continua numa outra vida, numa outra dimensão. Bastou que Jesus trouxesse ensinamento para que se passasse a entender que a duração da vida de uma pessoa neste mundo nada tinha a ver com o castigo de Deus. Pelo contrário, Deus para Jesus é Pai misericordioso, que manda o sol para os bons e para os maus, que manda a chuva para os justos e para os injustos, como ele próprio afirmou. Logo, não há castigo divino, ou pelo menos podemos dizer que os nossos sofrimentos não dependem de Deus. O princípio que Jesus ensinava se resumia no lema: a cada um segundo suas obras. Logo, não é Deus que castiga, é o homem que se castiga a si mesmo quando pratica o mal ou deixa de fazer o bem, porque o amor é lei da natureza. Da mesma forma, é o homem que busca a própria recompensa toda vez que faz o bem. Na lei mosaica, o castigo maior era a pena de morte, infringida a quem trabalhasse no sábado, cometesse adultério ou proferisse blasfêmia. Isso era feito mediante um ritual de apedrejamento. Jesus não concordava com isso, pois ensinava um Deus bom e misericordioso.
Se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, o que não vos dará o Pai Celestial, que é bom e perfeito? No Livro dos Espíritos, Kardec questionou os espíritos sobre esse tema, e ele mesmo, Kardec, para ilustrar os ensinos que recebeu, contou a seguinte parábola. Um homem, na hora da morte, chamou seus 2 filhos e lhes passou as terras que estava deixando. Ensinou o que fazer para fazer a terra produzir e deu-lhes as ferramentas nas mãos. E Kardec conclui, se esses filhos não cuidarem devidamente da terra e vierem a viver na miséria no futuro, eles poderão culpar o pai ou dizer que o pai os castigou? Certamente que não. Nesse caso, o castigo adveio da preguiça e da negligência para com a terra. Por outro lado, o mesmo castigo infringido pelos pais humanos aos seus filhos não tem como objetivo prejudicá-los ou destruí-los, mas ensiná-los o bom caminho. Que pai humano mataria seu filho porque cometeu uma falta mesmo grave? Ora, se o pai, que é humano imperfeito, mesmo quando seu filho comete uma falta grave, no máximo pode impor-lhe um castigo, mas com o objetivo de corrigi-lo, quanto mais Deus, que é bom e perfeito, em relação aos seus filhos amados. Desse modo, Paulinha, podemos concluir que Deus não se volta contra nenhum de seus filhos, por mais grave a falta que cometeu, mas vai dar-lhe oportunidade de regeneração e reparação do mal, até que reconquiste a paz e se torne feliz. Assim, não existe perdição eterna, pois pensar nestes termos é contrariar tudo o que Jesus ensinou. O Espiritismo pode explicar como isso acontece através da reencarnação, pois a cada vida na Terra temos novas oportunidades de nos recompor e melhorar até que cheguemos à própria perfeição moral. E a nossa habitual ouvinte, a Maria Lúcia Gonçalves, pergunta sobre as cruzes que comumente encontramos na beira de estradas e que assinalam a morte de pessoas por acidentes naqueles locais. Ela quer saber se os espíritos que ali são homenageados com cruzes e flores colocados pelos seus familiares ficariam presos àqueles lugares e se poderiam, assim, contribuir para haver mais acidentes ainda. Maria Lúcia, as cruzes e as flores colocadas nos locais de morte por acidente nas estradas são expressões do pesar e da fé dos familiares dessas vítimas. Acreditamos que o ato em si, de assim proceder, tanto por satisfazer o que se foram, porque eles vão se sentir amados, quando conseguirem perceber a homenagem, como também os que ficaram, pelo fato de poderem manifestar assim seus sentimentos em relação aos entes queridos. Geralmente as vítimas fatais de acidentes não tomam consciência do que lhes aconteceu durante muito tempo, até que se refaçam do impacto da brusca mudança. Por outro lado, Maria Lúcia, a religiosidade do povo brasileiro, inspiradas nos dogmas da fé católica, incentiva de alguma forma tais manifestações, da mesma maneira que os túmulos são visitados e enfeitados nos cemitérios por grande parte da população, em atos de afeto e respeito pelos que se foram. Como dissemos, o ato em si pode servir tanto aos desencarnados como aos encarnados. Se existe algum problema espiritual, Maria Lúcia, ele não está propriamente na homenagem, mas na condição espiritual das vítimas. Pode acontecer de alguns espíritos permanecerem no local do acidente, muitas vezes presos aos seus despojos, pelo fato de ainda não conseguirem se desapegar da matéria, do corpo, dos lugares, mas, em nosso entendimento, não por causa da homenagem em si. Além do mais, porque é um determinado espírito que foi vítima de um acidente e quereria provocar outros e envolver outras pessoas? É claro que eventualmente isso poderia acontecer.
Não podemos descartar essa possibilidade. Todavia, mesmo assim, não dependerá somente dele, mas principalmente das condições espirituais das pessoas que transitarem por aquela estrada com seus veículos, pois os espíritos não têm poderes mágicos, nem para o mal, nem para o bem. No máximo, eles podem contribuir para algum acidente quando encontram as condições de perturbação nos encarnados. Atenção, você ainda pode telefonar para o programa e concorrer ao livro que anunciamos no início desta edição. E os nossos telefones à disposição são os seguintes: telefone fixo 3471-0700, celulares da Vivo 997-51-2397 e o da TIM 981-792405 e o WhatsApp, que você pode também utilizar, 997-51-2397. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio, um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto, um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia, uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Estudando a doutrina espírita, o bom semeador. Mestre é aquele que ensina. A melhor característica do bom mestre não é apenas o de informar ou ditar regras para que os discípulos decorem, mas é de colocá-los em ação para seguirem seus passos. Foi o que mais caracterizou o ensino de Jesus. Ele se punha à frente dos discípulos e pedia que eles o acompanhassem, não somente para observá-lo, mas acima de tudo para fazer o que ele fazia. Desse modo, Jesus ia à frente fazendo e os discípulos o seguiam procurando fazer o mesmo. Jesus ouvia o que as pessoas do povo tinham a lhe dizer. Respondia perguntas, às vezes ele próprio fazia perguntas, estimulando os ouvintes a pensar. E atendia aos que o procuravam, levando palavras de conforto e esperança, tocando os corações aflitos, curando o corpo e a alma, dando atenção a todos. Uma outra grande característica do mestre é acreditar na capacidade do discípulo. Imagine um professor que não acredita que o aluno possa aprender. Jesus acreditava. Aliás, para que houvesse uma sintonia entre mestre e discípulo, um deveria acreditar no outro, o que levou Jesus a dizer: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Pelo fato de acreditar nos discípulos, Jesus os convidava a semear a boa semente da mesma forma que ele semeava. Afinal, o mestre não viveria para sempre. Ele precisava dos discípulos para propagar seu ideal. E seu ideal era salvar a humanidade. Certa vez, para fazê-los entender melhor o que deles pretendia, contou esta parábola. Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram as sementes. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo as sementes nasceram, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, as sementes se queimaram, e secou-se, porque não tinha raiz. A outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na.
E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A semeadura a que Jesus se refere é a semeadura da boa palavra e, sobretudo, do bom exemplo. Usando as sementes como comparação, Jesus quis mostrar que o processo de germinação das sementes e crescimento das plantas é o mesmo, porque tudo está encadeado nas leis de Deus. As leis que regulam os fenômenos físicos são como as leis que regulam nossa vida moral. Se acreditamos em Jesus, ou seja, se acreditamos que o que ele ensinou é a verdade, podemos abraçar sua causa e começar a semear agora mesmo como ele semeava. Mas a arte de semear exige que procuremos entender um pouco do terreno, pois dependendo onde as sementes caiam, elas poderão produzir ou não. O terreno é a alma das pessoas. Podemos fazer uma ideia de como são esses terrenos examinando a nós próprios, ou seja, conhecendo o nosso próprio terreno espiritual. Nessa parábola de Jesus, onde nos localizamos? Será que somos o terreno batido do caminho, onde todo mundo pisa e onde a semente caindo não penetra na terra e onde os pássaros pousarão para comê-las? Ou será que somos o terreno que tem apenas uma fina camada de terra, onde a boa semente logo germina, mas em seguida é torrada pelo calor do sol, porque não tem como se aprofundar no solo? Ou será que somos o terreno cheio de espinhos, onde as sementes acabam sendo por eles sufocadas e não vingam? Ou, finalmente, será que já somos o terreno fértil e preparado, onde a semente dá origem à planta que vai produzir o alimento e produzir novas boas sementes? Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Todo domingo, a partir das 11h30, pela Unirádio. E que também pode ser ouvido ao vivo pelo site da emissora. Aguardamos sua comunicação por e-mail, caro ouvinte. Você nos ajudará enviando comentários, sugestões, críticas e perguntas. Sua participação enriquece os temas aqui tratados. Anote aí nosso endereço eletrônico: momentodamasco@gmail.com. Repetindo, momentodamasco@gmail.com. E você também pode telefonar ou trazer pessoalmente o seu recado. Chegou agora o Momento Meimei com nosso companheiro Maris Edílio de Carvalho. Bom dia, Maris. Bom dia, Eliane. Bom dia, Marco. Muito bom dia, prezado ouvinte do Momento Espírita. Dias atrás, tivemos o prazer de encontrar uma antiga colega de trabalho com quem travamos uma animada conversa. E a conversa ficou mais animada ainda quando ela contou que estava muito entusiasmada com a leitura de romances espíritas. Nunca podia imaginar, anos atrás, que esses livros tinham coisas tão boas para nos mostrar. Além de nos entreter, eles trazem mensagens maravilhosas e grandes exemplos de vida. Contou-nos a colega que, quando era mais jovem, não tinha nenhum interesse em leitura. Pelo contrário, fugia dos livros porque achavam que era uma diversão boba para quem não tinha o que fazer. Mas o tempo foi passando e a vida foi lhe mostrando novos caminhos por meio de problemas e dificuldades que teve de enfrentar. Com o avanço da idade, foi se sentindo mais exigida para explicá-los e entender por que a nossa vida é tão curta neste mundo. Um fato, porém, decisivo na sua maneira de pensar foi quando ela assistiu a uma entrevista de um escritor que participava de um grande evento literário e que falava justamente da necessidade dos prazeres da leitura. Ele dizia que o Brasil ainda tem milhões de analfabetos, mas ele não se conformava com as pessoas que sabem ler e não leem. Dizia que esses são os maiores analfabetos, não sabem o tesouro de vida que desperdiçam, desprezando o mais precioso instrumento de educação. E passou a enumerar uma série de benefícios que qualquer pessoa pode ter
quando se dedica à leitura. A partir deste fato, essa colega passou a buscar algum tipo de leitura, mas a que mais lhe despertou a atenção e a que mais lhe tem ajudado é a leitura de romances espíritas. Eles não são só bons só porque servem de entretenimento, disse ela. Eles são bons porque abrem nossos olhos para as leis da vida. E isso tem feito mais segura, mais confiante e mais feliz. Prezado ouvinte, prezada ouvinte, o Clube do Livro Espírita de Garça é um serviço de divulgação da boa leitura que procura facilitar a aquisição de livros. As pessoas que se associam ao clube recebem todo mês um livro em sua casa por preço até mais da metade do preço de livraria e paga apenas R$17. O livro deste mês, por exemplo, Nos Rios da Babilônia, de Anésio Aparecido J, de 407 páginas, custa na livraria R$49, de maneira que o associado paga menos de 35% de seu preço de tabela, ou seja, você adquire o livro por bem menos da metade do seu preço, e com vantagem do livro ser entregue nas suas mãos no conforto do seu lar. Para ser sócio do clube, basta ligar no celular da Vivo 99893-1333 e dar o seu nome e endereço. Você só paga quando recebe o livro. Maior comunidade que esta para ter seu livro, não há. Forme sua própria biblioteca em sua casa. E prosseguindo a campanha Consiga Mais Sócios, para cada novo sócio que você conseguir, receberá um exemplar de um livro espírita de presente. Muito obrigado a todos, desejo um ótimo domingo e também uma ótima semana. Atividades do centro. O Caminho de Damasco, na Rua Gabriela 178, tem passes todos os dias às 18 horas, menos na quinta-feira. Para as crianças, os passes começam às 17h30. Nesta segunda-feira, palestra sobre o tema O que o Espiritismo entende por salvação. Na próxima quinta-feira, teremos a continuidade dos estudos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E na próxima quinta, o tema do estudo é Bem e Mal Sofrer. Nesta terça-feira, às 19h30, o grupo de estudos dará prosseguimento à leitura do livro Missionários da Luz, de André Luiz, e do livro Estude Viva, de André Luiz e Emmanuel. Na quarta-feira, grupo de estudo de Espiritismo, a partir do livro Nosso Lar e do livro dos Espíritos. E na sexta-feira, teremos a leitura em grupo. E atenção, o grupo de leitura está iniciando um novo livro, Entre a Terra e o Céu, da obra de André Luiz, recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier. Um trabalho informativo e muito interessante para os estudiosos da doutrina. Entre os temas, o desencarne de crianças e os serviços de atendimento às crianças no mundo espiritual. Os interessados em acompanhar esse livro podem comparecer no dia, ou seja, a sexta-feira, às 20 horas, no Caminho de Damasco. Atividades de evangelização infanto-juvenil estão funcionando aos sábados, às 14 horas, no Lar Meimei, sob a responsabilidade da Sílvia, da Vândria, da Cristiane e da Mariana. Pais ou responsáveis podem encaminhar seus filhos. E no mesmo horário, há o curso sistematizado de Espiritismo para adultos. Informação através deste programa ou no Centro Espírita Caminho de Damasco. O Lar Meimei agradece a colaboração de todos os seus colaboradores e informa que continua com sua campanha de alimentos para reforçar e ampliar o atendimento das famílias que necessitam de cestas básicas. Quem estiver interessado em colaborar, eventualmente, ou mesmo integrar as equipes de arrecadação da campanha, favor entrar em contato com o Caminho de Damasco e com o Lar Meimei, pelo telefone 34710604. Repetindo, 34710604 ou diretamente com o nosso programa. Empréstimo de livros. Para quem quiser ler sobre Espiritismo,
e os mais diferentes temas sobre problemas humanos, a Biblioteca Batuíra do Centro Espírita Caminho de Damasco funciona das 17 às 20 horas, às segundas, quintas e sextas-feiras. Aos domingos, terças e quarta, das 17h30 às 19 horas. Você está convidado a utilizar gratuitamente os serviços da biblioteca no empréstimo de livros e DVDs. E atenção para os próximos eventos da USE. A USE Intermunicipal de Garça, órgão que coordena o movimento espírita de Galha, Garça e Lupércio, estará realizando no próximo mês de outubro o segundo ciclo de palestras do ano. Os cartazes de divulgação das palestras já estão na internet. Oportunamente, estaremos dando detalhes sobre os temas, os expositores e os locais de realização das palestras. E no dia 29 de outubro, domingo, Garça sediará o 35º Encontro Regional de Trabalhadores Espíritas, que acontecerá na Patrulha Juvenil de Garça, reunindo participantes das comunidades espíritas das regiões de Garça, Marília e Tupã. Donizete Pinheiro e Alexandre Pérez estarão coordenando o encontro. Reuniões da Mocidade Espírita e atenção jovens, as reuniões da Mocidade Espírita acontecem ao sábado às 16 horas na Casa Espírita Allan Kardec, na Rua Barão do Rio Branco, 597. Os diretores da Mocidade estão convidando os jovens para conhecer suas atividades. Passamos agora ao sorteio do romance O Último Jantar, da editora Petit, que anunciamos no início desta edição. E o livro sai para o nosso ouvinte, Elias Domingues da Silva, da Rua Professor José Porfírio, 120. Parabéns e venha buscar o seu livro aqui na portaria da Unirádio até a próxima sexta-feira, no horário comercial. Ouvinte da Unirádio, obrigado pela sua participação e pelo prazer de sua companhia. Continue acompanhando o Momento Espírita todos os domingos. Participe deste momento de paz e reflexão. Agradecemos a você que nos telefonou e a todos que nos acompanharam nesta edição. Tenham todos um bom dia e uma ótima semana. E para encerrar, a mensagem final com Chico Xavier. Agradecemos, Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós próprios, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição, no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração, que nos faculta apoio interior para a necessária solução de nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém consegue subtrair-nos. Por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança e de amor, de alegria e de paz, de que nos enriqueces a existência, sê bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos,
a infinita misericórdia, hoje e para sempre. Domingo próximo, a sua Unirádio voltará a apresentar Momento Espírita. Realização Centro Espírita Caminho de Damasco, Garça.